do Senhor, amados, bom dia. Gostaria de saudar meus irmãos que se encontram aqui presentes nesta manhã e vocês que estão assistindo através da internet, um bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma escola bíblica dominical, mais um domingo glorioso que nos fez um Senhor, um domingo preguiçoso, por que não dizer assim, né, irmãos? Aqueles que passaram a semana aí trabalhando e tal, talvez chegando no domingo, vejam um domingo desse e mesmo assim com outro ânimo para se levantar e estar aqui de manhã glorificando ao Senhor, assistindo aí, talvez você esteja no seu trabalho, mas esteja buscando aprender um pouco mais, conhecer a palavra do Senhor. E nesta manhã estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Eu fico muito feliz pela presença de vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo e vocês que estão a caminho, que venham participar conosco de mais um estudo bíblico, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando nesse momento. Convido vocês que fechem os seus olhos, vocês que puderem ficar de pé, estão presentes aqui comigo essa manhã, que fiquem. Vocês que estão em casa, puderem fechar os seus olhos nesse momento e estar orando comigo. Pai amado e querido, Senhor, eu quero te dar graças, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos sustentado, meu Pai. A Tua palavra, Senhor Deus, nos tem nos dado luz, guiado nossos caminhos, Senhor Deus, nos livrando, nos protegendo das ciladas, meu Pai, que temos ao longo dos nossos trajetos, nossas vidas, nossos relacionamentos, meu Pai. E como é bom aprender de Ti. E nesta manhã estamos aqui reunidos, Senhor Deus. Aqui os que estão presentes comigo nesta manhã, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão assistindo ou que irão assistir depois do vídeo que está sendo gravado, meu Pai, que o Senhor venha derramar sabedoria, abrir nossos entendimentos, nosso conhecimento, meu Pai, para compreender a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor Deus, e assim compartilhar com todos aqueles que o Senhor trazer até nós, meu Pai, e o que o Senhor nos levar até eles, para compartilhar do Teu Evangelho, a verdadeira esperança, aquela que pode transformar o homem, Senhor Deus, de dentro para fora, a verdadeira transformação, Senhor Deus. A verdadeira transformação que vai ajudar, meu Pai, nossa missão, nosso trabalho de implantar o Teu reino aqui neste mundo, Senhor Deus. Nós sabemos que o Teu reino já se faz presente, mas que ele cresça cada dia mais, e nós possamos contribuir, Senhor Deus, para esse crescimento, para a implantação do Teu reino, Senhor Deus. É a minha oração nesta manhã, que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos abençoando, abrindo nossos entendimentos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de louvar ao Senhor com vocês nesta manhã. Aproveitar que o meu irmão Serginho está aqui comigo, né? Vamos louvar aquele hino que fala sobre a greia amada, a face adorada de Jesus. É o número 334 do nosso cântico de adoração. Ele é bem conhecido, mas aí, número 334. Vamos louvar? Diz assim: desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário? E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me que salvar. Pode a noite escurecer, pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar.
a face adorada de Jesus verei. Com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei. Com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sem trasluz, Estou sem luz, quase a perecer. quase a perecer. Meu piloto é Jesus. Meu piloto é Jesus. Pode me valer. E o meu barco? E o meu barco guia bem Pelo bravo mar. Sim, Jesus. Sim, Jesus, Me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face Dourada de Jesus verei. Com a grey amada com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, Minha luz, que me quis salvar. a Jesus, A Jesus, minha luz, Ele me quis salvar. que nos quis salvar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, toda a honra e toda a glória, meu Pai. Irmãos, quando eu leio a estrofe aqui desse, deixa eu abrir aqui de novo, 334. Eu leio aqui a face adorada de Jesus verei. Amém. Eu guardo essa esperança no meu coração. Acredito que todos nós aqui compartilhamos dessa esperança. Amém? Mas aqui, ó, com a grey amada, a igreja, irmãos, né? Como é bom estar presente aqui com os irmãos nessa manhã, compartilhando dessa fé, dessa esperança, desses ensinos que o Senhor deixou para nós, lembrando sempre que Ele nos quis salvar, né? Foi da vontade dEle que nós fôssemos salvos, né? Desejou, isso nasceu no coração dEle. E é muito bom saber que existe um Deus e esse Deus nos ama, não é verdade? Irmãos, mas na verdade, esse hino, quando fala de igreja, eu escolhi porque fala sobre o tema do nosso estudo dessa manhã. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto que se encontra em Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Eu vou ler para os irmãos, diz assim. Naquela passagem, né, na confissão de Pedro, onde Jesus está com os discípulos dele, ele vira para Pedro e pergunta para Pedro, né, quem era Jesus na visão de Pedro, certo? Então ele responde
E vem aqui, olha. Eu vou ler a partir do 16, então. Diz assim: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, é o nome do Pedro, né? Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Irmãos, essa passagem aqui, a gente poderia fazer várias abordagens aqui em cima, falar sobre Pedro, né, que segundo a visão católica, quando Jesus faz essa afirmação, eles entendem no sentido literal mesmo, né, que Pedro era pedra onde seria edificada a igreja, e lá no túmulo onde Pedro foi enterrado, segundo, né, a história, foi construída a igreja de Roma, não a igreja de Roma nos tempos de Paulo, né, mas depois aquela igreja bonita que tem lá no Vaticano e tal, está justamente sobre o túmulo de Pedro, certo? Então essa é a declaração. Mas na nossa leitura, nossa compreensão desse texto aqui, na verdade Jesus está falando sobre esta pedra, essa declaração que Pedro fez, né? Ou seja, reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Messias que havia de vir. Essa é a declaração. Esse é o nosso entendimento, né? Como metodista wesleyano, se eu estiver falando uma besteira aqui depois, o pastor João, ele pode estar me corrigindo, amém? Enfim, mas o que eu queria falar especialmente nessa manhã é sobre a questão da igreja. Igreja, irmãos. Não sei se vocês estão acompanhando, mas existem alguns estudos, algumas até pesquisas que foram feitas ao longo das últimas décadas, desde a década de 90 tem sido feitos estudos com relação ao fenômeno social religioso que tem acontecido na Europa e especialmente aqui na América Latina, na América do Norte, sobre pessoas que se declaram cristãs, mas elas não consideram importante a necessidade de ir à igreja ou participar de uma igreja. E vocês, o que vocês pensam sobre isso? Quem precisa de igreja? Será que a igreja é importante? O nosso objetivo nessa manhã é conversar sobre esse tema. Digo desde já, a minha ideia é comprovar para vocês que, de fato, a igreja é importante. Tá? Então a gente vai estar aqui conversando. Só queria colocar um dado para você que talvez esteja a caminho. Dizer o seguinte, que segundo a pesquisa, na década de 90, entre os cristãos, 30% daqueles que se dizem cristãos não frequentavam igreja nenhuma, diziam estar bem com isso, né? Sentir assim, não, eu não preciso de igreja para ser salvo. E de fato, né? Nisso eu concordo, que ainda salva não é nossas obras, não é igreja, é Cristo, o sacrifício dele. Mas esses números foram aumentando, né? Nos anos 2000, por volta entre 2000 e 2010, essa pesquisa foi feita de novo e 33% das pessoas já se declaravam assim que não frequentavam nenhuma igreja. Essa pesquisa foi feita de novo em meados aí da última década, de 2010 a 2020, por volta do ano 2014, foi feita essa pesquisa, e o número tinha aumentado para 40%. É muita coisa, né, irmãos? Imagina, 40% das pessoas que se declaram cristãs, elas não enxergam necessidade de estarem participando da igreja. Então, você pensa assim, você que está em casa, você que está aqui presente nessa manhã, pensa dessa maneira? Qual a importância que você dá? Como você apresentaria o seu ponto de vista? Como você argumentaria? Dizendo, eu acredito que a igreja é importante por isso, por aquilo. Entendeu? Então, venham conosco participar desse estudo, vai acrescentar, contribuir bastante conosco. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar o pastor João para orar pela divisão das classes. Nós teremos aqui a aula com os adolescentes, ele estará ministrando aos adolescentes, tá? Temos também a aula das crianças. Tragam suas crianças, adolescentes, os jovens venham para cá, né? Também participar do estudo bíblico. E deixar o aviso também, pastor, que quem vai ficar em casa vai assistir o vídeo. Qual é o mesmo vídeo, Luciano? A educação cristã e os desafios para a adolescência com o nosso irmão, ele é o conselheiro dos adolescentes. Está bem legal, né? Assista, você não pode vir estar conosco, assista pela internet.
Pastor João está com a oportunidade. Amém? Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Realmente essa aula foi bem legal, foi bem bacana, eu lembro dela. O Eliel estava com a gente na mesa e foi realmente muito edificante, né? Os adolescentes estavam aqui com a gente assistindo e foi muito bom. Irmão, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos orar para estarmos nos organizando em classes? Eu tenho certeza que, independente de qual classe você for ficar, Deus vai falar com você e você vai ser edificado nessa manhã, amém? Então feche seus olhos, ore ao Senhor junto comigo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor amado, porque nós podemos ver, ó Senhor, o Senhor agindo em nossas vidas em todo momento, e especialmente, ó Pai amado, nesse domingo pela manhã, onde estaremos estudando a Tua Palavra, ó Senhor amado. O Senhor se revela a nós de uma forma toda especial. Muito obrigado por isso. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa usar cada professor, que o Senhor possa, ó Deus amado, trabalhar no coração de cada aluno, Senhor amado, da EBD, e que ao final deste período possamos sair daqui, ó Pai, da Tua casa, com o nosso coração cheio, edificado, transbordante e desejoso, Senhor amado, por continuar fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar com Jesus e logo mais à noite estaremos com o culto também às 18 horas. Amém? Paz, irmãos. Presença do Senhor com meus irmãos, hoje com uma turminha bem animada, né? Estamos com alguns adolescentes aqui na nossa igreja, estamos esperando que chegue mais, não é isso, Eliel? Estamos aqui com o nosso conselheiro de adolescente, para a gente estar falando com os pais, com os papais, né? E também ouvindo aqui a opinião dos adolescentes a respeito dessa fase que é bastante complicada, pelo menos foi a minha. Um monte de perguntas, um monte de questionamento, ora me sentia confiante, ora me sentia inseguro, e aquelas dificuldades de relacionamento com os pais nessa fase se distanciam um pouco, e às vezes os pais podem ficar se perguntando, poxa, mas como que eu vou me aproximar do meu filho nessa fase? Como eu vou me chegar a manter um relacionamento legal? E como que a Bíblia pode nos ajudar a entender e dar conselhos para a gente passar por essa fase de uma maneira boa, agradável, né? Ter um crescimento. E para isso nós temos aqui também o pastor Eli Bastos, né? Componente aqui, né? Participante, contribuindo sempre com o ponto de vista teológico aqui dos assuntos, e também o pastor João Vitor, que trabalhou bastante com adolescentes, não é isso, pastor João? Bastante. Dê sua saudação aí para o pessoal que está em casa, já convide para participar conosco, interagindo com as perguntas. Meus queridos, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, você que nos assiste. Já pedi para que você possa convidar aquela pessoa que tem um adolescente em casa. Às vezes nem é membro aqui da igreja, mas é uma pessoa que tem um adolescente em casa. E a gente entende que esse momento, esses minutos que nós vamos ter aqui é importante demais para você, porque vai trazer algumas ideias que são preciosas. Então, vai ser muito bom. Então, convide aquela pessoa, vai lá no WhatsApp, manda o link para aquela pessoa, para aquele teu amigo, amiga, e eu tenho certeza que vai ser bênção para ele também. A gente tem expectativas boas sobre essa manhã, né? Da gente conseguir trazer boas ideias para os pais. Não que a gente saiba de todas as coisas, claro que não. Mas, por estarmos lidando, lidando com essa turminha aqui na igreja, talvez a gente possa trazer ideias, trazer boas ideias e noções para as pessoas, né? Para os nossos irmãos em Cristo. Perfeito. Então, antes da gente começar nossa conversa, eu pedi que o pastor Eli para que faça oração e também suas considerações iniciais, pastor, sobre a reverência desse assunto. Amém, amém. Graças e paz, amados. A paz do Senhor Jesus a todos que estão em casa. Deixa eu dizer uma coisa aqui, antes que vocês comecem a me zoar pela minha camisa hoje. E eu vi aqui no vídeo que eu estou com a camisinha... Vereni vai falar pra caramba, porque ela vai avisar e vai falar assim, eu falei pra vocês não ir com essa camisa. Tá no estilo, né? Junino, né? Tô no estilo. Tá no estilo junino. Tô no estilo. De junho, julho.
Ai, meu Deus, graças a Deus que nós estamos aqui com esse tema bacana pra caramba, e muito interessante no sentido de que às vezes pastores esquecem que um dia foi adolescente também, e aí quer ter um comportamento, sabe, difícil, não consegue aproximar e entender o mundo e essa dificuldade e a dinâmica dos adolescentes, que hoje possamos pelo menos caminhar e abençoar de alguma forma essa turminha bacana. Vamos orar então? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Teu nome por esta manhã, que a Tua graça, o Teu amor se manifeste sobre nós, sobre as nossas vidas que aqui estamos, assim bem como sobre os Teus filhos que estão em casa, os nossos adolescentes que aqui estão também. Ó Pai, que sejamos abençoados em tudo, Senhor. Nos dê a Tua graça, nos dê o Teu favor. É a oração que fazemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, o tema da nossa lição de hoje, nosso estudo, né, nossa conversa essa manhã, é a educação cristã e os desafios da adolescência. Vocês, papais, mamães que estão nos assistindo, vocês adolescentes, talvez estejam assistindo pela internet, já podem colocar aí quais são os desafios. E vocês que estão aqui conosco, comece a pensar aí, quais são os desafios que vocês enfrentam, né? Emocional, enfim, social, quais são os que vocês percebem na escola, enfim, no relacionamento com os pais, com os colegas, que vocês enfrentam. E como isso reflete no comportamento de vocês, tá? Pais, e como é que isso afeta vocês? Então, a nossa ideia é refletir sobre a importância da educação cristã na construção de um relacionamento harmonioso e saudável durante a adolescência. Segundo, identificar os principais erros cometidos pelos pais nessa fase de transição para a vida adulta dos seus filhos. Alguns pais cometem alguns erros, né, tentando acertar, né, mas às vezes por falta de experiência acabam cometendo alguns erros, né? E o terceiro objetivo é apresentar estratégias para reativar a conexão entre pais e filhos, através dos conselhos bíblicos, certo? Então, Eliel, né? Dê sua saudação aí para o que está em casa e como é que tem sido a sua experiência? Você já trabalhou com adolescentes antes? Como é que está sendo a sua experiência de trabalhar com adolescentes aqui? Graças a paz de todos que estão em casa. Olha, Fábio, eu nunca tinha trabalhado com adolescentes, mas fui um adolescente. Eu acho que eu sou um adolescente ainda. E é muito bacana. Para mim está sendo uma experiência muito legal. Conhecer o universo melhor a fundo deles. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de ver o mundo, de agir, de se desenrolar dos problemas. Porque, claro, como todo adolescente tem seus problemas, tem suas dificuldades. E eles têm mostrado desenvoltura com esse tipo de coisa, principalmente lidar com as coisas que acontecem na vida deles fora a igreja, dentro de um colégio, a busca por uma faculdade, a busca pelo primeiro emprego, que muitos já estão pensando nessa fase de primeiro emprego, de dar um salto na sua liberdade financeira, e isso está sendo muito bacana, cara, está sendo muito legal. Com certeza, você poder ajudar na construção dessa fase que é tão complicada, né? Eu lembro que nessa fase adolescente eu ficava muitas dúvidas, poxa, o que será que eu vou ser quando eu crescer, né? Embora que a gente se imagine adulto nessa fase, pensa, não, eu sou adulto, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas atitudes que deixam nossos pais inseguros, né? Tomam decisões erradas, né? Pois é, eu não fui um adolescente nada fácil para meus pais. Eu hoje, olhando para o passado, eu reconheço com mais clareza, né? Embora naquele tempo eu acreditasse os meus erros, talvez ao comportamento, às posturas dos meus pais. Mas isso a gente vai passando um processo de amadurecimento, né, pastor? Não, eu também tive os mesmos problemas, mesmo sendo criado na igreja. Assim como os meninos e meninas estão aqui, eu também tive. É difícil mesmo. E, aliás, eu queria falar sobre isso depois, conforme você vai crescendo aí. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência também como adolescente dentro da igreja. O senhor está vendo aí o celular, tem algum comentário? Alguém que já... O pessoal está colocando bom dia, está cumprimentando aqui. Olha, gente,
faça uma coisa, compartilhe essa transmissão aqui nos seus canais aí também, porque eu confio no conteúdo que estaremos fazendo aqui, será um conteúdo bacana, necessário e importante. Então confie, ou compartilhe aí em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente iniciar nossa conversa, eu vou pegar um texto bíblico, que assim, a gente sempre, poxa, mas a Bíblia só fala do nascimento de Jesus e depois já mostra Jesus no início do ministério dele. E esse intervalo aí da infância de Jesus, na adolescência, Jesus não foi adolescente, não passou pela adolescência. Então a gente buscando na Bíblia, inclusive até o pastor me sugeriu esse texto, até para a gente abordar na semana passada, mas eu achei que seria mais conveniente a gente trazer hoje, porque se eu estiver enganado, o senhor me corrija, o pastor João também conhece mais de Bíblia do que eu, né? Então ela diz que, eu presumo que ele tinha por volta de 12 anos. É onde a gente entende que inicia a fase, né, da adolescência, aquela fase não necessariamente vai marcar assim, começa nos 12, mulheres começa mais cedo, talvez os 10 anos, vai até os 20. Então nessa fase aí, né, vamos colocar aí, só para a gente entender, definir essa idade, então, faixa etária de 12 a 18 anos incompletos. Até para a gente entender a questão do ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, que ele contempla essa faixa etária aí, né? Então eu entendo que nesse texto Jesus tinha por volta dos 12 anos. E que texto é esse? Esse texto está em Lucas, capítulo 2, versículo 48 ao 50. Eu botei do 48 ao 52 para ficar assim, mais claro, né, o contexto do diálogo, né? Pastor João, se puder ler para a gente. Lucas 2, do 48 ao 52. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse? E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Pastor, o senhor pode nos contextualizar aqui acerca desse evento que aconteceu, que foi relatado pelo evangelista Lucas? Esse evento é um evento muito interessante para a gente começar a conversar aqui, porque talvez algumas pessoas pensem que Jesus esqueceu o universo e o mundo do adolescente e só prega para adulto e só fala das coisas de adultos. Os evangelhos, né, às vezes parece que não tem muito a ver com os adolescentes, mas não. Como a gente crê o evangelho dentro de uma ideia completa, ele também contempla as questões da dinâmica e dos problemas e das dificuldades dos adolescentes. Aqui, nesse caso, a gente vê um contexto bastante interessante de que na entrada da adolescência, como que se fosse uma ideia um pouco mais adulta, não é bem essa palavra, mas como uma criança saindo da fase de criança, entrando na adolescência como jovem e no futuro um adulto, na cultura judaica tem algo interessante que para nós é um pouco parecido com o batismo. Embora não dá para fazer essa comparação, mas para que se entenda, nós batizamos crianças a partir de 12 anos, porque entendemos que o batismo ele está ligado a uma compreensão daquilo que se faz. Por isso não batizamos crianças. Deve-se haver essa compreensão. Lógico, existe muita discussão teológica em cima disso e não vem o caso aqui eu discutir isso. Mas o certo é que entendemos que uma criança com 12 anos, ela começa a adquirir uma certa consciência. Se a gente pensar aqui nesse texto que vocês acabaram de ler, também você observa que Jesus demonstrando uma consciência muito grande como adolescente. Veja o que ele vai falar que é necessário ele estar preocupado com as coisas de Deus, a coisa do Pai, e é interessante que isso vem e decorre de uma perda
né, de Jesus e de seus pais. E que Jesus discutia com os mestres do templo acerca da lei, principalmente o livro de Isaías. Então, Jesus tinha o domínio. Vejam só, Jesus tinha, naquele período, o domínio das Escrituras e, consequentemente, o domínio de interpretação e domínio de ser alfabetizado, num período há 2000 anos atrás. Então, você observa uma capacidade, uma inteligência extraordinária de Jesus, mas não que somente Jesus era assim, porque isso era tradição, era o costume. Então os meninos tinham essa possibilidade de discutir ou conversar, pelo menos, com os mestres da lei acerca de algum livro. Porque qual era a tradição? A tradição era levar o menino a posteriormente ficou uma sinagoga, né? Mas o templo e deixar o menino declamar ou repetir alguns textos da Bíblia. Só que na grande maioria os meninos eles declamavam aquele texto por decorar. O que impressionou os mestres foi que Jesus não repetiu ele decorado, mas discutiu no sentido de dizer e explicar, o que é isso aqui, o que significa esse texto. Então, óbvio que estamos falando da capacidade de Deus encarnado em Cristo. Mas isso tem a ver com o universo familiar, de adolescente. Ou seja, perdemos muito hoje a questão de valorizar a virtude na vida de um adolescente. Perdemos muito. Você vê que a sociedade entrou por um caminho e isso foi sutil, foi de menosprezar a virtude de um adolescente. A igreja também cometeu esse erro, porque a igreja também menospreza a virtude de um adolescente, do conhecimento, da habilidade dele, inclusive de textos bíblicos. O adolescente se sente excluído desse mundo e o que acontece? Qualquer vento sutil no mundo, valorizando o adolescente, capta ele, não traz ele para dentro, joga ele para fora. Então, o texto aqui dá para a gente conversar acerca da valorização da virtude de um adolescente. Eu costumo dizer isso, e eles sabem disso. Quantas vezes eu já olhei para eles e falei assim, eu confio em vocês, eu confio mesmo. Não é no sentido de saber que vocês têm coisa boa, que os adolescentes têm coisa boa, tem virtude ali dentro e que precisa ser explorado, precisa ser colocado para fora e ao serviço do reino. Eu queria falar mais, mas eu não posso ficar falando muito, por favor. Não, pastor, fique à vontade, né? Contribua aí, trazendo o conhecimento que você tem acerca desse tema. Mas eu gostaria de levantar um ponto aqui, convidar até o Eliel para reflexão, que é o seguinte: a gente observa aqui, Eliel, nessa passagem, a preocupação dos pais de Jesus, né? José e Maria ficaram preocupados. Então, a gente vê, poxa, se Jesus trouxe preocupação para os seus pais, como é que a gente, né? Eu, Fábio, na minha adolescência, não iria levar também preocupações aos meus pais? E às vezes a gente pensa, poxa, sabe que meu pai não confia em mim? Por que ele está tão preocupado assim? Não sabe que eu sou responsável, que eu sei me virar sozinho? Aqui Jesus está com 12 anos, né? Eu presumo. Como é que é isso, Eliel? Como é que a gente pode trabalhar isso? Fábio, é bem interessante, porque assim, vendo sobre o texto, eu lembro a minha adolescência. Porque na minha adolescência eu fui embaixador do rei na igreja batista, ali de Parque Guararapi. E foi muito interessante porque assim, todas as reuniões aconteciam às 6, 7 horas da noite. Então eu saía do Parque Independência, ia lá para o Parque Guararapi, subia o Morro do Marcílio Dias, descia, saía de perto do antigo valão, que hoje não tem mais o valão, atravessava e subia o morrão para chegar lá na igreja. E meus pais, em casa, sabiam que eu estava indo para a igreja. Mas a preocupação deles na minha volta, no meu retorno. Peraí, eu voltava às 8h30, 9 horas da noite, um adolescente de 13, 14 anos, andando sozinho à noite, complicado. E assim, a região é meio complicada. Exatamente. E
A época era um processo de periculosidade muito grande, né? Pro tempo que estava. Não que eu seja muito velho, tá? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas era bacana que meus pais tinham essa preocupação do horário de chegar, o horário em que eu tinha que... E olha que meus pais não eram evangélicos. Eu fui criado dentro da igreja, mas meus pais não eram evangélicos. Eles não chegavam para mim e falavam assim, você não vai à igreja. Ao contrário, eles falavam, vai à igreja. Porque eu não sou, que você não será. Pois que é melhor para você. Meus pais iam junto comigo à igreja, faziam visitas. E era bacana que quando eu levava os colegas, meus amigos comigo, para ir à igreja junto, os pais não tinham confiança neles. Os pais iam até lá para saber onde era. Tudo bem, toda a primeira vez de ter aquele contato, mas depois passou até a primeira, a segunda, a terceira, até tirar os filhos do lugar. Porque muitas vezes aqueles adolescentes se sentiam constrangidos. É esse que era a minha grande dificuldade quando eu levava os amigos para a igreja, que os pais constrangiam a esses adolescentes. É verdade, o constrangimento. É, né? O constrangimento. Eu não sei vocês que estão aqui, os adolescentes que estão aqui presentes, mas já sentiram a situação constrangida, às vezes, com a expressão de carinho, de afeto dos seus pais. Eu me lembro que, assim, não era adolescente, eu tinha 11 anos, né? Mas eu lembro que fui para uma escola, o ginásio na época, agora que eu estou ficando velho, é o ginásio, gente, olha. Pois é. Aí, então eu tinha que pegar um ônibus, e assim, eram uns 15 minutos da minha casa de ônibus até essa escola. Minha mãe trabalhava, ela era advogada, e ela saía mais ou menos no mesmo horário que eu ia para a escola, ela ia também. Aí teve uma experiência, eu não senti aquilo, assim, na época a gente falava assim, nossa, estou pagando mico. Eu não sei qual que é a expressão que vocês usam hoje. Ainda é mico? Ainda é? É, né? Bom, vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, né? Enfim, eu sei que eu estava ali naquele ponto de ônibus com a minha mãe. Daqui a pouco minha mãe, do nada, ela virou, ela ajeitou meu cabelo assim, João. Aí tinha uma menina mais ou menos da minha idade, assim, do lado, na mesma escola. Ela ficou me olhando. Gente, mas eu tinha vontade de abrir um buraco no chão e enfiar a cara de dentro. Eu falei, meu Deus, eu me senti ali uma criancinha, né? Eu me sentia 11 anos. Mas eu não queria me sentir criancinha, eu queria me sentir já adulto, né? Passou aquela imagem de forte desde criança, né? João, você já passou uma experiência dessa, João? Já. Quem não, né? Quem não passou isso? Quem nunca, né? Quem nunca? E aí hoje eu mais velho, porque eu também tô como Eliel, não sou velho. Claro que somos, Eliel. Somos sim, já era. Aí, aceita que dói menos, né? Aceita logo. E eu tava pensando aqui na perspectiva do pai e da mãe, cara. Porque o pai e a mãe, eles fizeram isso aí quando você tinha 5 anos de idade. Quando você tinha 6 anos de idade, era normal, ele estava te arrumando. Mas chegou um momento da sua vida que passou a não ser normal mais, teu pai e tua mãe cuidar de você de alguma forma. E aí, para o pai e para a mãe, isso é difícil. Essa mudança é complicada. Bendito seja o Senhor pelos pais que fazem isso com os seus filhos. Né? Graças a Deus. Isso é bom, sinal de carinho. Mas eu não me lembro mais, porque... Lembra assim. Mas me lembro que eu lembro quando o Gustavo não quis ir mais para a escola pelo transporte. Eu não entendi, no começo, depois que eu saquei, falei, porque ele ficava, não queria ir de transporte, porque passava lá, era uma Kombi, até do seu fulano, nem lembro o nome do motorista, passava, pegava o Gustavo e levava o transporte. Depois o Gustavo cismou de ir para a escola de bicicleta. E aí a Vereni preocupada, não, bicicleta com medo. Era aqui em Jardim Primavera, ali do Sei Mater, ele já detestava o nome, porque o nome do colégio era Sei Mater. Até hoje o pessoal fica zoando com esse nome, né? Sei Mater, para um adolescente, parece ser jardim de infância. E aí, depois que eu fui entender, ele está querendo ir porque ele queria de bicicleta, mochila nas costas e curicurá. Igual todo adolescente, né? Gosta. Mas enfim, essa ideia aí da vontade de crescer, a vontade de sair de perto dos pais, de querer ter a sua vida
e caminhar. Isso também, Jesus Cristo trabalha na parábola do filho pródigo. O que é ali? Se você observar ali, é uma família bem estruturada. Você não vê na parábola do filho pródigo uma família desestruturada para dar a margem de você pensar que aquele adolescente, no caso não é um adolescente, mas é um jovem, aquele jovem e acusa o pai: minha casa é um inferno, eu não quero sair de casa porque minha casa é um inferno. Não, ele não faz esse tipo de acusação para o pai. Não, na parábola você observa que é uma família bem estruturada, mas ainda assim dá ansiedade e desejo daquele jovem sair de casa, querer ir para o mundo. E então faz Jesus parte, Cristo é um processo de desenvolvimento. Até processo porque de desenvolvimento. os filhos não são dos pais, né? Os filhos a gente cria, é como se fosse uma catapulta, né? Para lançar os filhos para o mundo. Então, isso faz parte de um processo de amadurecimento, de crescimento emocional e social, enfim. A gente está ajudando, na verdade, a construção de identidade. Esse sentimento é um sentimento natural bom e interessante no sentido do desenvolvimento psicológico, da psique, da emoção dos adolescentes, de todo mundo. Eu também tive esse sentimento de querer sair, de querer crescer. Isso é muito bom, né? Não é problema. Tanto é que Jesus Cristo utiliza esse contexto, essa ideia, para explicar outra coisa. Ali ele estava falando sobre a questão de Israel e tal, tem um contexto bem maior e uma aplicação bem maior, mas o fato é que ele usa e utiliza essas mesmas coisas que continua repetindo hoje, ou seja, filhos que querem sair de casa, e às vezes não é por problema da casa, é porque ele quer sair. A própria independência. A própria independência. Né? Então Jesus utiliza isso para explicar outra coisa maior. Mas a coisa, o que é importante nisso sempre é o equilíbrio das coisas. O equilíbrio. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar, tinha 12 anos. E assim, por que eu queria trabalhar? Eu queria trabalhar porque eu queria comprar algumas coisinhas. Eu comprei uma moto, não fala para ninguém não, porque isso é errado, não pode comprar. Mas eu comprei uma moto e tive a minha primeira moto com 16 anos. Por que eu estou falando? Porque eu era de menor. Mas comprei no nome do meu irmão mais velho, que é na verdade, comprei no nome do meu pai, mas quem tinha a responsabilidade era o meu irmão, o Paulo. E por que eu queria moto? Porque eu queria independência. E tive essa oportunidade de ter uma moto na década de 80. Olha, tem uma moto minha e eu saía com a moto e andava com ela. Lógico que era outro tempo, hoje as coisas ficaram muito complicadas, mas por desejo de ter uma independência. Lógico que eu nunca tive desejo de sair de casa, assim, eu vou sair de casa. Eu nunca tive esses embates assim de revolta como alguns adolescentes. Mas de certa forma isso acontece, normalmente acontece dentro do universo de adolescente. Vamos caminhar um pouquinho, Fábio, porque tem um monte de perguntas. Sim. Algumas perguntas aqui. E alguns assuntos complexos, eu não sei se você vai passar. Pode trazer então para o nosso a debate. ideia da ideologia de gênero. Qual? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Vamos lá, qual é a pergunta? Pastor, eu li uma reportagem, né, há pouco tempo sobre a filha daquela menina que foi do Balão Mágico. Eu esqueço o nome dela. Simone. A filha dela, de 14 anos, foi até o TikTok e escrachou falando que ela era bissexual. E isso me assustou. E logo em seguida veio uma outra reportagem falando que ela, agora com 15 anos, ela falando sobre relacionamento com pessoas mais velhas. 15 anos? 15 anos. Exatamente. Olha, foi algo que eu fiquei pensando, gente, que tipo de estrutura familiar essa menina teve na vida dela? Fábio, eu sei que você está um ordenamento aí, e essa pergunta que fala sobre ideologia de gênero pode desestruturar o seu ordenamento aí.
Não sei como você está, não sei se a gente fala agora ou depois sobre essa questão. Mas eu queria colocar uma coisa antes da gente falar sobre questões de ideologia de gênero ou outro assunto qualquer. Que eu queria colocar uma coisa é o seguinte: existe e é importante para um adolescente hoje compreender uma questão de pertencimento. Eu vou falar até, vocês me permitem aí de casa, falar olhando aqui para os meninos e meninas que estão aqui, não é falta de educação não, tá, gente? Mas é que eles estão aqui. Existe uma necessidade de uma compreensão de pertença. Talvez seja uma questão meio filosófica, tal, mas eu vou tentar falar uma linguagem bem simples. A questão de pertença é de pertencimento, de você se sentir parte e sentir pertencente àquele grupo, ou àquela família, ou àquela igreja, ou àquela ideia, ou àquela religião. Há uma necessidade de que vocês, adolescentes, entendam que vocês pertencem ao cristianismo, ao mundo cristão, ao universo cristão. E o universo cristão, ele não é o mundo cristão, ele não é algo assim do nada, simples, bobo. Não, o universo cristão é algo que pelo menos poderíamos falar historicamente está aí há 2000 anos. 2000 anos. O universo cristão tem uma literatura que entende ser literatura sagrada, que é a Bíblia. O universo cristão, ele tem valores, ele tem ideias, ele tem o que a gente chama de cosmovisão do mundo. O universo cristão, ele tem uma cultura própria, ele tem um jeito de ser próprio. Então ele tem um jeito de ser e compreender o mundo. Se vocês, como adolescentes, compreenderem que vocês fazem parte deste mundo, vocês são cristãos, isso gera para vocês uma segurança, uma base profunda para que vocês desenvolvam a vida de vocês e que não tem nada a ver e não vai atrapalhar em nada a curtição da vida, o prazer da vida, a alegria da vida, os sonhos e os projetos também. Então, é muito importante para qualquer um, e agora a gente está falando aqui dos adolescentes, muito importante para os adolescentes compreender que eles fazem parte do universo cristão, do cristianismo, e isso não significa apenas uma religião, mas isso significa um modo de vida, um estilo de vida, uma cosmovisão, um entendimento de vida. Porque você adolescente, pode até imaginar assim, o que tem a ver isso? Tem a ver que se você não sentir essa pessoa, vocês são captados e capitaneados por pensamentos que não são, obviamente, pensamentos e valores cristãos e que hoje se apresenta como a maioria, mas não é. Não é a maioria. Não é o moderno, não é o pós-moderno, não é o novo, não é a coisa mais correta de se seguir, não é o jeito mais certo, não é o mundo ideal a ser seguido. Porque quem fala hoje ideologia de gênero e prega a ideologia de gênero, prega para o universo dos adolescentes uma ideia de que é o mundo ideal, que é o mundo perfeito. Então não podemos ter preconceito, temos que aceitar todo tipo e todo estilo de pessoas e toda forma de expressão de sexualidade. Temos que respeitar. Como que se o cristão não respeitasse? E como que se o universo cristão não fosse respeitoso, tolerante, amoroso quanto a isso? Como se fosse uma opressão, Como né? se fosse um universo opressor. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira que se é feito, isso é propagado. Então coloca uma ideia de que quem trabalha a ideologia de gênero, vocês podem assistir. Eu faço isso por força e obrigação da minha posição pastoral. Procuro vídeo de YouTube e assisto os caras que defendem
a ideologia de gênero. Eles vão sempre falar numa ideia muito educadinha, uma fala muito mansa, muito meiga, de aceitação de todos os estilos de pessoas. Só que isso é engodo, é como uma serpente. Esses dias eu assisti o filme Mowgli. Quem viu o filme? Já viu o filme Mowgli? Essa última versão, acho que é a última versão dele. O Mowgli, quando ele vai ter um encontro com a serpente fala de voz mansa, suave, e sempre com o S esticado, e vai seduzindo. Aquela sedução. Seduzindo o Mowgli, de forma que o Mowgli fica ali aquela paz. E quem salva ele é o Balu? Balu, né? Balu que salva o Mowgli, porque chega lá e... Então, essa é a ideia daqueles que falam acerca da ideologia de gênero. Eles falam com a voz da serpente do Mowgli, que eu não sei o nome dela. Chitara? Não lembro. Não lembro o nome dela, mas tem um nome. Então, eles falam com esse canto de sereia, com essa forma, para uma sedução dos adolescentes, a fim que os adolescentes caiam nesse canto. E o pior é que a gente fala para muitos adolescentes, e me permita aqui, porque eu conheço também o universo, porque eu já fui, mas não ouve. O pastor fala, e aí os adolescentes, não é nada não. É sim, é verdade, é um canto de sereia. Então, resumindo, antes de entrar na ideia da ideologia de gênero, adolescente, compreenda que você faz parte e pertence ao mundo e universo cristão, que tem seus valores, a sua cosmovisão. Então tem a sua base muito solidificada, a sua rocha em Cristo, e isso não tem nada a ver com a ideia da religião. Melhor, nada a ver não, tem a ver, porém não é só a ideia da religião, é a ideia daquilo que está na mente. Não posso crescer tanto, mas gente, é só vocês imaginarem, nós hoje estamos aqui em Jardim Primavera, Rio de Janeiro, Brasil, cercado por todo o nosso jeito de ser, sendo crente ou não crente, sendo católico, sendo wesleyano, batista, assembleano, seja macumbeiro, adepto sei lá, de qualquer outra, ou até mesmo ateu. Nós estamos cercados de valores cristãos, é o universo cristão, nós somos ocidentais, o ocidente é cristão, a ideia e a filosofia, o jeito, a cultura é cristã. E isso não é errado, vocês assumirem a posição cristã. Por isso que às vezes eu falo para vocês assistirem filmes como Nárnia ou como Senhor dos Anéis, porque vocês podem olhar para o Frodo e ver que ele assume a sua condição de cristão, sem medo, ele assume, ele bate no peito, ele chama para si e fala assim, não, eu vou me dar, ele se apresenta, o Frodo na roda, para decidir, que é o filme que fala sobre a formação da sociedade do anel, ninguém quer assumir a posição de carregar o anel. O Frodo, como um adolescente, se levanta e fala assim, não, me dá aqui, eu assumo isso. Ele toma para si isso. Isso é o universo cristão. Quem dos adolescentes hoje topa chegar no meio de uma correntezinha de esquerdalha e esquerdopata e adeptozinhos de ideologia de gênero, topar, levantar e falar assim, não, peraí, eu assumo a minha condição, não, vem para mim, traz para mim, vem, eu assumo a minha condição de cristão. Quem dos adolescentes hoje fazem isso? Quem dos adolescentes hoje olha para o mundo e fala assim, olhe para mim, olhe para mim. O mundo precisa ter em vocês essa visão, olhe para mim, chame mesmo a atenção, diga, eu sou me perdoe, não riam, eu sou um Frodo, que para todo mundo é o bobão, é o bobo, mas vai ver o filme, quem topa a parada, quem ganha a guerra, quem é? Não são os caras que estão lá lutando, é o garoto que é tido como bobo, porém ele tem firmeza, ele sabe para onde que ele está indo, ele tem que destruir aquele anel, que aquele anel é mau, é isso que ele faz.
Os adolescentes têm que assumir essa condição de cristão. Chama para si e fala assim: eu sou cristão. Eu achava barato demais quando eu era moleque e via os jogadores de futebol entrar dentro de campo e fazer o sinal da cruz. Quando o Romário fazia em 94, ele fazia um gol ou perdia um gol e fazia o sinal da cruz, muita gente falava assim: vai querer ser e tal. E eu achava um barato. Sabe por quê? Porque aquilo ia para o mundo inteiro, bilhões de pessoas estavam assistindo e ele estava falando: eu sou um cristão. Acabou. É importante isso, né, pastor? Compreender, né, o significado e como isso vai afetar o nosso relacionamento e a nossa visão de mundo, né? Como isso vai interagir com tudo. Me corte mesmo, por favor, Fábio. Deixa eu só dizer, concluir esse raciocínio. Assumam a condição de Exatamente. cristão. Eu sou um cristão. Assumam a condição. E deixa eu falar aqui, quem assumir essa condição vai tirar onda. Vai tirar onda. Porque o restantezinho é tudo foguinho de palha. Amém. Gente, vai dar uma pausa aqui, né, para trazer o café. A Duda quer falar, Duda? Amém. Pergunte então. Voltando um pouco, assim que abriu, foi perguntado pra gente um desafio que a gente tem hoje. E foi discorrendo o que eu queria falar, que é... E o pastor falou, né? Que a gente primeiro tem que se estabelecer na rocha. Eu acho que hoje, como um adolescente, é difícil se estabelecer nessa rocha, que é o primeiro passo, por conta do mundo ao redor. Por ser muito fácil de ser influenciado. Nossa, essa frase ficou horrível, pera. De se deixar ser influenciado pelo mundo ao redor. Porque, vamos botar nós temos a igreja e nossos pais. Aqui falando, nos querendo levar para o caminho do Senhor. Em contrapartida, nós temos a escola, a internet, a vida social, amigos que não fazem parte da igreja, que vão contrapartida. E às vezes eu sou uma pessoa que bota muita coisa na balança, mas tenho meus valores, né? Mas penso numa pessoa que não tem isso e bota na balança. Então acho que ela prefere ouvir pessoas que ela convive mais, porque a gente convive mais na escola, mesmo agora, a gente estando à distância. Acho que atrapalha muito o adolescente se firmar. É muito difícil você falar, ser contra, quando a gente está falando, né, de ideologia de gênero, quando, vamos dizer assim, todo mundo é a favor. Tá ali, não, batendo na tecla, não, porque é certo, porque é toda forma de amar e que não sei o quê. E uma minoria na parte do adolescente, da vida do adolescente, diz ao contrário. Eu discuto isso muito com a minha mãe em casa, ela deve estar me ouvindo agora. E é o que a gente briga muito, porque ela bate comigo, né, de que é errado, é pecado. Eu tenho consciência disso, eu sei disso e também acho, mas não tomo atitude, tipo, de falar, de fazer alguma coisa contra, tipo, não como eu posso explicar? Não de bater no peito e falar assim, não, eu sou contra, que como a palavra é homofóbico, que não sei o quê. Mas não faço chegar um amigo para mim e falar e eu não falar, tipo assim, nada, eu só ir concordar. Ah, não, tudo bem, vai lá. Não ter o meu papel como cristão e explicar. Então, mesmo que ela vinha me perguntar. Aí essa é o que eu queria dizer, que é difícil pro adolescente chegar nessa base primeiro, né, de se firmar na rocha. Sim. Continuar, né? Perfeito, Duda. É muito complicado nessa fase já ter, né, o pastor, essa solidez, esse embasamento para poder combater, assim, pessoas que são influenciadoras, né? Pô, você vai na sala de aula, você debater com um professor, né? Você na condição de adolescente ainda está formando
as suas ideias, às vezes o seu caráter, né? Às vezes, igual a Duda falou, tem uma estrutura familiar, às vezes não. E como é que é isso? Então sofre essas influências aí. Qual seria o conselho, pastor, que o senhor daria nessas condições? Isso é muito difícil mesmo. Bom, então vamos passo a passo. A primeira coisa que eu diria, e eu quero reafirmar, que o adolescente deve, pelo menos o adolescente cristão, deve entender o seu posicionamento. Eu acho que ele deve carregar a cruz, ele deve ter o símbolo da cruz com ele, eu acho que ele deve dizer e proclamar que ele é um cristão. O problema é que dizer e proclamar que é um cristão hoje é muito confundido com o sujeito ser da igreja, quadrado, bobo. Esse é um problema, mas dá para você carregar esses símbolos e dizer que você é um cristão. Bom, a segunda coisa é que no momento em que você se diz cristão, a primeira coisa que você faz é que você não entra em debate com ninguém. Você não entra nesse tipo de debate, de militância, e que aí é muito utilizado hoje por correntes políticas no Brasil, e que você é daquele partido, você é adepto desse ou daquele. Isso é uma coisa que não se deve cair nessa. Você é um cristão. Então, antes, um cristão, você é alguém que você está sempre aberto para o diálogo, para conversar e entender a fraqueza do outro. Mas você fazendo isso já é muita coisa. Você não entrar no debate, na discussão, né? Na guerra. Porque, por exemplo, na sala de aula, muitos professores se portam como destruidores, são covardes. Olha, existem professores que são covardes. São covardes. Covardes porque fazem isso com adolescente. Eu garanto para vocês, não seria uma ousadia da minha parte, talvez também uma prepotência da minha parte. Mas se eu estiver na sala, o sujeito não vai fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque é uma covardia. Se o cara tem formação, o cara tem uma graduação, às vezes uma pós-graduação, e o menino, a menina está numa formação ainda inicial, olhando para a autoridade do professor, ele olha assim e ele acha assim, o professor está falando, ele tem razão. Ele usufrui da própria autoridade para poder idealizar na cabeça do adolescente que aquilo é correto. E o adolescente não tem a capacidade de contrapor. É o que a Duda falou, é muito difícil. Para ele é muito difícil. Agora, deixa eu dizer para vocês, adolescentes, olhem para esses professores e olhem e vejam eles como criança e adolescente na casa dele. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, olhar para o professor e perguntar, professor, como é que foi seu pai e sua mãe? Geralmente não são amados, não são queridos. Nunca foi colocado sobre eles o amor cristão, ele nunca compreendeu o amor cristão. Então, ele é tão necessitado da graça e do amor de Deus quanto você. Ele está lá militando aquela causa lá. Esses dias eu ouvindo a Márcia Tiburi falando, aquela filósofa, né? Eu fiquei tentando fazer essa análise, eu fiquei olhando para ela e falei assim, oh, meu Deus, essa menina deve ter sofrido tanto quando criança, que ela é tão revoltada, porque ela é toda esquerdinha, né? Por favor, desculpe usar o termo esquerda ou direita aqui, mas ela é toda assim, canhotinha. E aí eu fico olhando, toda mal amada, coitada. Ela nunca teve, ela foi mal amada. Então, é difícil, eu sei que é difícil, Duda, enfrentar a autoridade. Mas a primeira coisa que eu diria é isso. Bom, seja consciente. Você é um cristão. Segunda coisa, um cristão não vai entrar nesse debate. Ele vai usar o amor, ele ama. A própria atitude. Ame o seu professor. Agora, é lógico, para você amar o professor, você tem que estar primeiramente muito consciente de quem você é, porque o cara está te ofendendo a tua fé o tempo todo. Exatamente, isso que é o ponto, né, pastor? Porque é uma fase... Para ser chamado para amar os nossos inimigos, não é isso? Tem um cara que falou isso. Isso que é difícil, né, pastor? Porque é uma fase, né, pastor João, que os adolescentes, eles estão tentando se conhecer também, né? Estão buscando afirmação. Às vezes, nessa fase, a gente, assim, eu falo pela minha experiência, eu não sou pai nem de criança nem de adolescente, né? Mas eu lembro que, assim, nessa fase, eu era inseguro com certas coisas, assim, tipo, até relacionamento
com amigos. Às vezes, nessa fase, o adolescente, para se sentir parte de um grupo, ele se submete a coisas que talvez ele não considera tão certo, mas como ele pensa, poxa, só eu que acho errado? Pô, o fulano, ele é reconhecido lá na galera, ele acha certo. Ah, então deve ser certo também. Porque nessa fase, pastor, a gente às vezes costuma acreditar mais valor aos amigos, né, do que os pais às vezes. Porque às vezes tem uma falha na comunicação nessa fase, né, com os pais. A gente vive uma situação muito difícil. Gente, entendam uma coisa. A gente vive, vocês adolescentes, me ajudem aqui a ser maduros. A gente vive uma situação muito difícil. Porque olha só, houve uma perda de uma geração. Eu não estou falando todos, tá? Por favor. Mas os pais hoje não sabem ser pais. Sabe, tem muitos pais que não... Tem muito pai, e eu botando no singular, pai que não sabe ser pai, e tem muita mãe que não sabe ser mãe. E soltam vocês para feras mesmo, que são covardes, para professores que são covardes, que não tiveram pais. Aqueles professores que deram aula para vocês, que dão aula para vocês, muitos deles não têm família. Frustrado em casamento, frustrado com seu pai e sua mãe, revoltado com seu pai. E hoje querem que vocês também fiquem revoltados também. Então, é complexo demais. É complexo demais. Nós estamos hoje num desafio gigantesco. Por isso que vocês, adolescentes, devem se firmar primeiramente na rocha. Porque o mundo é perverso demais. Vocês vão para lá enfrentar um cara discursando, o cara discursa. Eu estou falando isso porque eu já vi, cansei de ver. Fui chamado à escola onde a turma toda estava em transe. Conheço meninas hoje que estão completamente perdidas porque o professorzinho de história, muito malandrinho, muito bacaninha, contou uma história perversa para eles. Eles não sabem nem a história do Brasil. Professor de história formado em faculdade, Fábio, que você também é formado em história, não conhece a história do Brasil, vai para dentro de sala de aula e conta uma outra história que você fica assim, pô, esse cara, da onde ele aprendeu isso? Então, hoje nós vivemos em uma situação muito difícil, muito complexa. Mas voltando à pergunta da Duda, eu sei que é difícil. A primeira coisa eu diria, não entre em embates, né? Não entre em militância e querer defender como que se você fosse, vou ter que falar o nome, né? Se você fosse bolsonarista. Você é cristã. Se você tem que defender, você defenda a fé cristã. Um cristão, ele é pacifista? Sim, claro que ele é pacifista, mas pacifista não significa que ele não vá à luta. Não, só que as armas dele não são armas carnais, são armas espirituais, são outro tipo de embate, outro tipo de guerra. Então a guerra é aqui. É amar a pessoa. Quanto mais a pessoa trazer coisas ruins para você, mais você a ame. E isso é difícil, é desafiador mesmo. Não entre no embate, não entre na discussão, mas saibam quem vocês são. Por isso que eu disse acerca da pertença, Fábio. Os nossos adolescentes têm que saber que pertencem a uma tradição cristã. Tem que carregar. Nós como, meu Deus, nós como os protestantes, a ideia da gente banalizar os símbolos deu nisso, Fábio. Por que é que nós fazemos questão de colocar a cruz aqui? Porque eu quero que esses adolescentes saiam daqui pegando essa cruz e taquem na mochila. Pá! Ponha lá na mochila. Eu vou citar uma situação aqui, um pouco delicada, mas é verdade. Eu conversando com a menina, ela toda tatuada, cheia de símbolos esotéricos. Cheio de símbolos esotéricos. E eu perguntei, o que significa isso? Ah, não é nada não. Isso aqui é só um símbolo. Eu falei, não é não, é alguma coisa. Não é nada não, para mim não é nada. Eu falei assim, não, para você é assim, porque você tatuou isso aí. Não é não. Eu falei assim, então por que você não tatua bem grandão a cruz de Cristo? Aí ela... eu falei, porque botaram na tua cabeça que a cruz de Cristo é opressora e que esses símbolos aí são libertadores, quando na verdade você está presa por eles. Entende? Porque vocês não carregam... Olha, gente, façam um adesivo da cruz de Cristo e coloquem na mochila. Pau!
E que o cara vem discutir contigo, falar, você só mostra a cruz. Isso é um impacto, Sim. cara, tremendo. Tremendo. Pastor, enfim, né? Esse é um tema que rende bastante, né? Inclusive, se vocês que estiverem assistindo aí quiserem saber mais sobre esse tema, a gente já comentou sobre ele lá em outubro do ano passado, deve estar no nosso acervo lá da Escola Bíblica Dominical lá no YouTube, procura no nosso canal, tá? Para a gente falar mais. Se vocês quiserem que a gente comente mais sobre esse tema, pode colocar aí, ó. Comenta aí no Face, que depois eu vou assistir, vou ver lá os comentários. Isso, a gente pode voltar e aprofundar mais o tema. Enfim, são muitos os temas que envolvem o universo dos adolescentes, porque Depois, vai falar. é uma área, assim, é uma fase, não está sendo construído o caráter, né, os valores. Então, inclusive eu vi até um livro que diz assim, quem domina as mentes domina o mundo. Aí a capa não sei se já ouviram falar desse livro, é dessa linha de esquerda, né, o livro. Mas enfim, tem ali na capa, é uma sala de aula com os alunos todos sentados ali com esse tema. Então já dá para entender que a gente utilizando o sistema educacional para poder incutir valores e mudar a mentalidade, a forma de pensar de uma sociedade. A gente vê como é que é profundo, como é preocupante. Vocês pais precisam estar atentos ao que os seus filhos estão estudando, está sendo absorvido, qual o conteúdo que eles estão absorvendo na sala de aula e não só na sala de aula, como a gente comentou semana passada aqui com a Milena. Os valores estão sendo passados através das mídias, os documentários, séries de Netflix, a própria propaganda, o comercial, até a hamburgueria aí que fez um comercial, né? Enfim, a gente não vai entrar, vai desdobrar mais assuntos, deixa isso para outra ocasião, tá? Mas agora, tentando voltar para o nosso objetivo inicial aqui da nossa conversa hoje. Oi? A ideologia de gênero, a gente não entrou. Eu poderia falar rapidamente, Fábio. Eu sei que eu vou tomar um tempo gigantesco, mas eu acho muito importante. Sim, fale, por pastor. favor. Me perdoe, Fábio. Porque alguém perguntou sobre isso. Eu queria falar para os adolescentes aqui, o pessoal de casa, olha só, gente, nós somos constituídos de forma binária. Binária. O ser humano, ele é no todo binário. O que é isso? O que é binário? Direita e esquerda. Sim, não. Certo, errado. É sempre assim. Correto? Quase tudo, salvo algumas exceções, é claro, mas quase tudo nós caminhamos sempre nos nossos valores de forma binária. O sexo é binário, homem e mulher, macho e fêmea. Isso é básico na antropologia, isso é básico na constituição de um ser humano, é básico, homem e mulher, é binário. Aí vem a ideologia de gênero e diz, os adeptos da ideologia de gênero, não é binário, o mundo é relativo. Não tem concreto, não tem absoluto, tudo é relativo, tudo é relativizado. Então não existe o certo, não existe o errado. Deus não é tão bom e o diabo não é tão ruim. Tanto é que eu posso lançar uma série de filmes dizendo que Lúcifer é mal compreendido e Deus é o mal. Então eu comecei a relativizar aquilo que é absoluto, até que eu chegue na questão da sexualidade ou do sexo. Então eu começo a relativizar aquilo que é óbvio, que é concreto, que é real, que é o sexo. O sexo é macho e fêmea. Antes que vocês me perguntem assim, mas pastor, e o homossexual? Calma, eu vou falar sobre ele, mas entenda, macho e fêmea. As pessoas que são adeptos da ideologia de gênero, elas não trabalham com o real, elas trabalham com a fantasia, elas trabalham com o etéreo, elas trabalham com uma ideia que no real, no chão, aqui, no concreto,
Não se compreende. Porque ela vai dizer assim, não existe macho, não existe fêmea. A criança pode escolher o seu sexo. Mas se a criança olha para dentro de si, ela já foi constituída, não tem como mudar aquilo que é do seu corpo. Não tem como mudar. Aí a ideologia de gênero vai dizer, não, mas você pode ser aquilo que você determinar e você escolher. E, se você fizer isso, você sai daquilo que você é real para viver o avatar, o que não é real. E isso vai trazer uma questão psicológica de deformidade. Então essa criança vai ter muitos distúrbios emocionais e psíquicos e psicológicos, porque ela não é real, ela é fantasiosa, e muitos se cortam, muitos estão com ansiedade, muitos estão tomando remédios antidepressivos, muitos se matam. Quantos adolescentes estão se matando? Exatamente por isso, porque não se compreende. Porque colocam na cabeça de que ele pode ser L, G, B, T, Q, Y, J, H, e daqui a pouco eu tenho que fazer uma fórmula de um cálculo matemático para explicar a quantidade de possibilidades de sexo, e nem mais é sexo, não diz que tem mais sexo. Então a ideologia de gênero é uma loucura, feito por loucos. Mas alguém poderia me perguntar aqui, mas pastor, e o homossexual? O homossexual sempre existiu na face da terra. Isso não é novidade. Achar que antes, para trás, nunca se teve a questão da homossexualidade, tanto do homem quanto da mulher, é loucura. Ninguém nega isso. Inclusive no próprio texto bíblico tem. O texto bíblico tem. Paulo denunciando em Romanos. Exato. E é o que precisamos, então. Sodoma e Gomorra, bem lembrado aqui. Exato. O que precisamos, então, trabalhar é a ideia que se tem uma homossexualidade, aquilo precisa ser entendido, compreendido e trabalhado na vida dessa pessoa. Mas ou ele é homossexual homem ou é homossexual mulher, não importa. Não importa, ou ele é homem ou ele é mulher. E a gente precisa trabalhar, e a questão da homossexualidade é muito complexa, muito difícil. Existem as questões psíquicas, existem as questões hormonais, existem as questões físicas, onde um menino nasce com a genitália feminina, e não é culpa dela. Ela nasceu assim, e a gente não pode condenar essa pessoa ao inferno porque ela nasceu assim, desse jeito, ou com hormônios femininos num corpo masculino. E a gente tem que ter cuidado para a gente não exercer um julgamento e condenar essa pessoa. Agora, me dizer que não tem gênero e que eu tenho que colocar Helix, ou Helix, né, não é? Eu sei lá, nem sei como é que escreve. É com X no final, né? Isso é uma loucura. É chato, gente, é chato pra dedéu. Estou falando aqui porque eu leio. É chato pra dedéu. Você pegar um artigo científico e ter que ler o cara corrigindo toda era, todos ou todas. Toda hora, já pegou artigo científico assim, que toda hora ele tem que corrigir, tem que botar entre parênteses um O ou um Azinho para dizer que ele está falando para os dois. Ou é chato para dedéu o cara chegar num debate público ou uma apresentação e ele fala boa noite a todos e a boa noite a todas. É chato para dedéu. Será que não dá para entender que no português isso não tem nada a ver com o sexo? Será que não dá para entender que a linguagem do português não tem nada a ver quando eu digo boa noite a todos? Eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de todas as pessoas. E a ideologia de gênero quer ensinar vocês a fazer diferenciação botando um X no final. Isso é um problema psíquico, loucura, isso são loucos. E o pior, escola, tradicionais, indo nesse caminho, pedagogos formados em faculdades federais, entrando por esse caminho, porque já chegou lá e já tinha um louco, só porque o cara era doutor, formado e tem um pós-doutorado, um PhD, mas é loucura. Pois é, pastor. Então a gente já entende que nessa fase da adolescência, às vezes no ensino médio,
já encontra essas influências na grade de ensino. Imagine quando esse adolescente ele passa para um vestibular e vai para uma faculdade onde isso ainda é mais acirrado, né? Essas influências são ainda mais, essa pressão social é mais intensa, mais forte ainda, né? Além da importância de a gente construir com solidez o caráter cristão e ter esse entendimento do que é o ser cristão, né, pastor? Por isso que nós precisamos que a igreja trabalhe muito bem essa consciência. A responsabilidade aqui do Eliel como... Deus te abençoe mesmo. Não, Deus te abençoe mesmo, de construir essa ideia. Assim, eles não são um monte de barro para que você fique construindo neles. Não, não é isso. Eles são independentes, são pessoas, são seres humanos. Você não vai manipular ninguém, mas é muito importante você trabalhar junto com ele para que haja o crescimento dele, juntamente com o seu crescimento, porque todos nós crescemos juntos. Então, é importante solidificar isso, para que quando chegue com problemas como esse que a gente está falando aqui de ideologia de gênero, esses adolescentes entendam, peraí, o que ele está querendo fazer é tirar a ideia binária. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas isso é importante. Quando o cara chegar para você e começar a discursar de que não existe gênero e que tem que colocar o xizinho na palavra lá, no fundo ele está querendo acabar com uma ideia binária na cabeça de homem e mulher. Só que acabar com o homem e mulher é acabar com o que é real. Olha para dentro de você. Olhe para dentro de vocês. Vocês são o quê? Qual o seu sexo? Qual o sexo de vocês? É olhar para o corpo e ver. Vocês vão ver. Isso é real. Agora, se tem alguma dificuldade em relação a essa expressão da sexualidade que você tem com o seu corpo, isso é uma outra coisa que precisamos com muito carinho trabalhar na cabeça de todos. Não é condenar ninguém, mas é trabalhar com muito carinho, porque existem pessoas com dificuldades, como eu falei, psíquicas, emocionais, hormonais, físicas e, obviamente, espirituais também. Tem um monte de situação que a gente precisa trabalhar na cabeça do menino ou da menina quando tem alguma tendência homossexual para lá ou para cá. Temos que estar próximos, temos que amar, temos que estar juntos. Agora, dizer que não existe, o sexo não existe. Eu vou falar uma coisinha do Burger King, né? O Burger King colocou uma covardia. Não estou falando aqui, não vou entrar no embate aí, e nem fiz militância na internet para dar dislike ou não dar dislike, não entro nisso. Mas é uma covardia colocar uma criança falando com a voz meiga. Eu não acho que homem pode casar com um homem. Claro que aquilo foi treinado, a criança decorou aquilo, alguém falou para a criança. Você acha que uma criança daquele tamanho tem consciência do que ela está falando? Lógico que não. E o Burger King quer fazer disso para vender. E aí, pior que os crentes vão lá com essa onda de dislike, acaba jogando as ações do Burger King lá em cima, porque tanto dislike acaba promovendo eles. Então, que a gente tenha muito cuidado com a questão da ideologia de gênero, porque isso é uma loucura, isso é leva a uma questão de dificuldade de pertença, de entendimento de quem você é, e é terrível. Gente, eu estou falando demais hoje, né? O João não falou nada, né? São assuntos bem complexos, não é isso? Bastante complexo e precisa ser uma atenção especial, ser tratado de maneira calma, tranquila e profunda, né? Preciso compreender e tal. E tem muito material interessante na internet que pode ser pesquisado. Eu posso compartilhar com vocês aí alguns materiais. Tem, inclusive, lembrando aqui que eu já comentei, né? Tem no nosso acervo lá do nosso canal já algumas EBDs falando também sobre esse assunto. Se eu não me engano, foi em outubro do ano passado nós comentamos sobre homossexualidade e esses assuntos desse universo, né? Mas enfim, o objetivo aqui inicial era a gente tratar Não, o pastor está comentando, eu destruí com a pauta do Fábio. Não, são assuntos pertinentes, precisam ser tratados, né? Inclusive a gente pode até render mais esse assunto em outras
oportunidades, né? Oi? Claro, a Duda falou assim, ó, chamem a gente, vocês estão sempre convidados, tá, Duda? Vocês, os adolescentes que estiveram assistindo, quiserem estar aqui conosco também, participando, podem vir. Mas eu acho interessante a gente comentar o seguinte, que esses são temas muito, assim, complexos, certo? Mas, às vezes, a gente negligencia erros superficiais, simples de serem tratados, que vão acabar dificultando o nosso próprio diálogo com nossos filhos nessa fase da adolescência. Então, eu achei um artigo interessante de uma psicóloga que ela é especialista nessa faixa etária, né? Apesar de jovem, ela tem 30 e poucos anos, é a psicóloga Jaqueline Vilela. Vocês já ouviram falar dessa psicóloga? Tem artigos aí na internet, né? Enfim, ela traz alguns pontos interessantes a gente comentar, de maneira rápida, já são, né, faltando 15 minutos para a gente encerrar o nosso estudo, mas enfim, que vão contribuir para a construção de um relacionamento interessante, ainda mais se a gente colocar esses conselhos à luz da Bíblia também, certo? Então, um dos erros que ela pontuou 7 erros. Se adolescentes estiverem aqui nos assistindo aqui, quiserem comentar, reforçar, não, isso aí realmente acontece, ou não, e vocês pais aí, não, realmente eu cometo esse erro ou não, comentem, tá? Bom, então a psicóloga ela apontou os seguintes erros, diz assim, o primeiro, ó, minimizar as descobertas. Os pais tendem a pensar que sabem o que o filho está passando por algo que já passaram na adolescência, e isso é um erro, pois cada pessoa é única e vive as próprias experiências. Né? Isso realmente acontece. A gente, porque já passou por essa experiência, acha que o filho está passando e ele sente e vai reagir da mesma maneira que ele sentiu. Mas tem toda uma construção do subjetivo, né, do emocional, que precisa ser entendido. Então, o conselho da psicóloga que é esse, ó. Então, respeite o momento do seu filho e não imponha a sua maneira de pensar. Todos passamos por dificuldades e decepções. E com os jovens é igual, desde que vivam suas experiências e amadureçam com isso. E aí, Léo, qual seria a sua orientação para os pais com relação a isso, minimizar as descobertas? Minimizar descobertas é complicado. Não tem como você minimizar descobertas. As descobertas vão acontecer. Não tem jeito, ela vai acontecer. E quanto à experiência que você passar assim, eu já passei por isso. Não. Você pode até falar assim, ó, aconteceu comigo dessa forma. Eu agi desse jeito. Creio que você também possa estar também agindo dessa forma e que possa ser de um jeito mais sutil de você sair deste problema que você está enfrentando hoje. Agora, se você não faz assim, faz assado, não tem jeito. Você vai estar realmente se impondo. Não. Explica para ela a sua experiência. Igual o que o pastor falou da experiência que ele teve com a primeira moto dele. Mas... acho que é aquilo que o pastor falou também, né? É assim, eles não são um barro para a gente estar exatamente, montando, né? Exatamente. Não é você falar assim, não faça. Não, você vai falar assim, não faça. Sim, isso. Mas é dar... A Juliana Brucesi, ela colocou, cada pessoa é um ser único. Exato, Juliana. Com o que você está falando. Exatamente. Acho que nosso papel aí é fornecer informações, né? Assim, dar condições do adolescente ele chegar às suas conclusões, né? Mas para a gente ter essa proximidade, esse relacionamento, né, João? A gente não pode perder o controle, que é justamente Mas que controle seria esse? Vamos lá. É o que a psicóloga coloca aqui, ó. Ela diz o seguinte: embora os adolescentes não gostem de dar satisfações e se achem maduros para tomar as próprias decisões, os pais sabem que ainda há muita imaturidade e impulsividade nas decisões. Por isso, não devem afastar os filhos. Nessa fase da adolescência, as orientações e conselhos precisam acontecer de uma forma natural, sem que soe para o jovem como uma imposição ou intromissão. Para isso, deve-se tratar o adolescente com respeito, para que ele retribua da mesma maneira.
Exercite o diálogo e, com o tempo, as conversas passarão a acontecer de forma natural e os conselhos e orientações serão passados e ouvidos. Normalmente, quando os filhos se fecham, é porque se sentem julgados e não escutados. Tá certo? Você concorda? Eu estou vendo acenando com a cabeça, concordando. É isso mesmo, pastor João? Nossa, olha, por que o adolescente não fala com a adolescente não fala com a mãe a seguinte frase: mãe, tô gostando do menino da escola, o fulano de tal, tal e tal e tal. Por que a adolescente não fala com a mãe essa frase? Quando não fala, né? Quando não fala. Porque a adolescente acha que a mãe vai julgar, vai falar que o menino não vale nada, não trabalha, não presta. E, gente, normalmente é verdade mesmo. Normalmente ele não trabalha, não presta, não vale. Na idade é isso. Mas papais e mamães, é muito interessante quando vocês conseguem desenvolver a amizade com seu filho a ponto dele querer te falar alguma coisa sem que você vai... Perdão a expressão, gente, eu tô com adolescentes aqui. Mas sem que você dê uma pedrada nele, sabe? Dele poder te falar alguma coisa sem que você fique aborrecido com aquilo e fale, você está errado. Não, olha, entenda que são momentos e que vão passar. Possivelmente, um namoro com aquele menininho, aquela menininha, claro, eu estou falando de adolescentes até mais velhos, não aquele de 12 anos de idade, não é isso. Mas um namoro não vai estragar a vida do seu filho. Então, gostar, todo mundo em silêncio, gente, tá todo mundo falando. Mas quando você fala a palavra namoro, todo mundo fica quieto. Atenção, né? Olha. Atenção. Então, olha, possivelmente a tua filha gostar daquele menino ou o teu filho se interessar por aquela menina não vai ser o fim do mundo, não se preocupa. Então, olha, é interessante essa questão do diálogo e o controle que você tem sobre o seu filho sendo exercido pelo diálogo. Eu posso dar um exemplo para vocês? Claro, fica à vontade. Existem várias formas de liderar grupos, né? Muitas formas diferentes. Duas formas que eu gosto muito de destacar é a liderança pelo medo. Quando você tem autoridade, tem que te obedecer porque você tem autoridade. É imposição. É imposição, meu irmão. Se você não obedecer, é castigo. Acabou. Essa é uma forma de pastorear. O pastoreio pelo medo. Existem pastores que fazem isso. E existe... Usa o inferno, né? Ó, inferno, vai pro inferno. Vai pro inferno. Se você comer carne amanhã, você vai pro inferno. Acontece. Existe uma outra forma de liderança, que é a liderança por aproximação. É quando você mostra, Fábio, você trabalha com o quê, cara? O que você faz da vida, Fábio? Fábio, o que você gosta de fazer na segunda-feira? Vamos lá, descreve sua segunda-feira para mim, Fábio. Quando você é um líder e faz isso, você faz com que o seu liderado te olhe de outra forma. É muito interessante que o pai e a mãe entendam que existem formas de ser pai e mãe. E quando você é pai e mãe querendo conhecer o seu filho, ao invés de impor ao seu filho qual é o certo, isso é diferente. Então, assim, a dica para você não perder o controle, seja amigo do seu filho, seja amiga do seu filho, da sua filha, enfim, para que ele possa e ela possa desejar te contar alguma coisa, o que é muito raro. Mas quando você chega nesse nível de companheirismo e de amizade com o teu filho ou com a tua filha, não tem como perder o controle. Não tem como. É mais fácil. Fala. A Duda quer falar. Diga, Duda. Foi assim, eita, desculpa. Lá em casa foi sempre assim. A minha mãe, ela trabalhou fora desde que eu era muito nova. E quando ela chegava, ela sentava, a gente ia dormir, e ela deitava comigo e a gente passava. Ela já sabia toda a minha rotina, ela sabia o que eu tinha feito no dia, mas mesmo assim, ela reforçava, como é que foi o seu dia? Conta pra mim, conta pra mamãe. E aí vocês falando, passou esse filme na minha cabeça, porque a gente traz esses assuntos pra hoje. Ela fica, você lembra quando a gente fazia assim, assim, assado, a gente fazia isso? Porque a gente tem uma relação muito de amizade, né? E muita gente, amigas minhas, falam assim, nossa, eu queria ter a mãe que você tem, eu vejo você assim, você faz tudo pra sua mãe, eu falo, sim, gente, é minha mãe, tipo. E já rolou um pequeno julgamento, né, por essa parte de eu contar tudo, mas é porque não é que ela me força, é uma coisa que vai naturalmente, a gente tá conversando. Naturalmente, né? E sai, né, tipo, não sabe o que aconteceu, que não sei o quê. E isso já é de desde que eu era criança. É uma coisa que ela vem trabalhando
desde que ela, né, que eu nasci, né? E é uma coisa muito legal que a gente conversa, né? Que eu tento trazer também pra minha vida, né? Tipo, é um dos ensinamentos que eu gostaria de fazer com os meus filhos, né? Aí foi isso que vocês falaram, assim. Legal, Duda, se compartilhar essa sua experiência, porque é o que a gente tem falado, e que até o Eliel comentou aqui, né? Ele comentou em off comigo aqui, no particular, no privado, né? Ele falou assim, olha, é importante a gente começar isso desde criança, desde pequeno, né? Vocês pais estão nos assistindo aí, é um processo, né? Você vem construindo desde criancinha, criando o ambiente, e é isso que a Priscila, né? A mãe da Duda fez. Chegarmos, você já sabe o que foi, mas é para puxar uma conversa, um estímulo, né? E manter isso é muito importante, é muito legal, porque vai ter em você um líder, como o pastor João disse, né? Mas que ensina e que dá esse espaço para liberdade, né? Para amadurecimento, não é isso, pastor? Um outro ponto que a psicóloga, que Jaqueline Vilela, ela levanta. Você quer comentar alguma coisa? Não, é só para falar uma coisa que é o que a Duda acabou de comentar. É muito interessante, que também falei em off contigo aqui. A minha filha, ela vai contar as coisas pra gente. A minha filha, a Lavínia, tem 7 anos. Vai fazer 7 anos. 7 anos já? 7 anos. Caramba. Ela chega, conta as coisas pra mãe dela, pra Vanessa. Aí a Vanessa só... Conta pro seu pai o que você me contou. Ela, eu não vou contar, eu tô com vergonha. Conta você, mãe. Aí fica... Aí daqui a pouco ela senta. Eu falo assim, filha, vem cá. Conta pro papai. Papai não vai brigar com você, papai não vai fazer nada. Só conta pro papai. Ela, eu tenho vergonha. E ela confia tanto na gente que ela foi e contou. Falou o ocorrido da coleguinha, que a coleguinha falou para ela. E isso... E a gente falou para ela, à luz da Bíblia, o que significava. Que... Nossa, se eu falar vai entrar em outro embate, o que a coleguinha falou entra em outro embate. Mas que tem a ver com o que o pastor falou sobre gêneros, sobre sexualidade. E conversamos, falamos sobre Adão e Eva, o homem e a mulher. Conversamos com ela, explicamos para ela. Ela virou e falou para a Vanessa uma coisa muito interessante. Quando eu estiver com a minha coleguinha, eu vou falar para ela que isso que ela falou é errado. E olha só o caráter que nós estamos criando, buscando. E isso começa com o que a Duda falou. A mãe chegando até ela e conversando com ela. Porque ela teve, a tua filha teve liberdade de conversar com vocês dois sobre isso. Exatamente. Se você tem essa liberdade, a tua filha ia ouvir o que a coleguinha falou, aquilo se tornou uma verdade para ela, e aí qual é a consequência? A ideologia de gênero está formada, e entre outros problemas, né? Perfeito, gente. Então, mas é complicado a gente trabalhar essa questão de liberdade, né, pastor? Porque vai se desenvolvendo e às vezes o pai ainda tem, já no adolescente, ainda aquela ideia de menino, de criança, menina, né? E às vezes fica naquela, poxa, será que eu posso dar liberdade? Será que eu não posso? Até onde que eu posso ser? Até onde eu não posso? Como saber, né? O ponto. Tem aqui a orientação da psicóloga, ela diz assim, ó, a liberdade do adolescente deve ser dada, sempre na medida certa. Esse que é o problema, né? Na medida certa. Não impeça, por exemplo, que seu filho durma na casa de um amigo, uma amiga, mas ligue para os pais desse amigo e certifique-se de que é seguro. Nessa fase, os filhos também querem ir a festas, né? Pondere sobre o tipo de festa e deixe-o ir. Além disso, você pode combinar um horário que seja condizente à idade dele. Observe os comportamentos do seu filho após essas permissões de liberdade e vá conversando com ele sobre escolhas e sobre confiança. Pastor, isso aqui é muito importante, né? Essa construção desse relacionamento, os pais terem essa percepção, conhecer, para saber o nível de maturidade do filho na adolescência, né? Para dar certas liberdades. O pastor vai falar agora. Só vou dizer aquilo que eu acabei de falar aqui em off com o João, né? E repetindo, muitos pais não sabem ser pais. E a minha experiência de pai foi uma experiência muito natural. Ou seja, eu nunca tive nenhum tipo de, assim, as coisas foram fluindo
tanto eu quanto o Vereni, a criação do Gustavo, a gente foi fluindo. A gente nunca teve receita de bolo. Eu nunca tive uma receita do pastor da igreja. Faça assim, faça assado. E eu acho que não deva ter mesmo, não. Acho que a gente não pode fazer isso. Como pastores, a gente não pode dar a receita de bolo como você vai criar o seu filho. A gente pode dar orientação e a gente pode passar valores. Olha, são valores que você deve criar os seus filhos com esses valores. Um dos valores da dica e que você está dando é o valor da liberdade. Agora, a liberdade, ela junto com a liberdade se tem a responsabilidade. Ninguém tem liberdade sem responsabilidade. Não se pode ter. Porque senão você tem a liberdade para fazer o quê? Por exemplo, você tem a liberdade para ofender o próximo? Liberdade você tem, né? Como livre-arbítrio. Mas você é responsável também por aquilo que você vai fazer se você ofender o próximo. Como diria o apóstolo Paulo, né? Nem tudo me convém, né? Exato. Então, eu acho que os pais devem aprender a serem pais e a igreja está aqui para isso. Perfeito. Gente, olha, o tema está muito legal, muito interessante. Gostei muito da presença dos adolescentes aqui, né? Muito bacana. Vocês podem vir mais vezes participar conosco, interagindo, tá? Gostei muito da participação do Fábio, do Gutierrez, da Duda, né? Mas é legal, só a presença de vocês aqui já enriqueceu a nossa conversa essa manhã. Espero que os pais aí em casa tenham gostado também. Eu ia destacar aqui 7 conselhos da psicóloga, né? Até para ver a perspectiva, o comentário dos pastores sobre esse assunto e do nosso conselheiro, mas o tempo já passou e não deu tempo. Enfim, a gente pode marcar uma outra, e, inclusive, gente, aproveitar aqui, se vocês quiserem algum tema que a gente seja tratado aqui, que a gente não tratou ainda na nossa EBD, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar vendo, né? Vou conversar com a minha mesa aqui, né? Para a gente formular e trazer esse tema para debate aqui na nossa mesa, tá certo? Então, queria agradecer a presença de vocês, espero que tenha enriquecido, contribuído de alguma forma. Vou compartilhar os artigos que eu pesquisei lá no grupo da nossa CBD, no grupo da igreja, para quem quiser aprofundar, conhecer os outros conselhos que a psicóloga aqui dá, certo? Orientações, enfim. E queria passar a oportunidade, então, para dar as palavras, as considerações finais dos participantes aqui da mesa, certo? Eliel, por favor. Eu queria agradecer pelo convite que a mim foi dado, dizer que para mim está sendo um prazer estar sendo conselheiro dos adolescentes, ao contrário do que se fala, aborrecente. Não existe o aborrecente, existe sim o adolescente mal compreendido. Você precisa também compreender o universo do adolescente, porque é uma transformação, é uma diferenciação de hormônios. Isso está transformando uma criança em um adolescente, e você vai estar moldando um adolescente para um jovem e um jovem para um adulto. Então você tem que compreender as fases, entender cada fase que ele está vivendo e ajudar a todo instante. E eu estou aqui realmente para poder ajudar. Precisando de mim, pode vir conversar comigo, os pastores, o Fábio, que nós estamos aqui para poder aconselhar também. Mesmo, eu não sou pai de adolescente, mas eu fui um adolescente. Sei que o adolescente, sim, dá trabalho, mas é um trabalho bom de você lidar. É um trabalho gratificante, né? Quando você vê o resultado no final disso. Exatamente. Eliel, eu que agradeço a sua participação aqui, contribuiu bastante, muito legal. Falar pelo pastor, né? Falar pelo pastor, hein, pastor? Me permite? Agradecer o trabalho que você tem feito, está fazendo aí com os adolescentes. Soube aí do passeio que você fez aí, foi ao cinema com os adolescentes, foi uma experiência bem bacana. Tá? Foi muito legal. Olha, gente, eu fui os pais que foram junto, o Alexandre, os pais da Rebeca que ajudaram a levar eles até o cinema, e eu fiquei lá com eles, e em momento algum eu tive algum tipo de dificuldade ou de trabalho de lidar com os adolescentes.
Todos. É que nem eu falei com o Fábio, onde entrava numa loja, tava todo mundo, as pessoas, é uma quadrilha. Não, eram os adolescentes sentando. E foi muito legal a conversa, o diálogo, a estadia com eles naquela hora. Então, assim, para mim foi muito bacana, foi muito edificante. Que legal. Eu vou deixar o pastor João por último, porque eu vou pedir para ele fazer a oração de encerramento, tá? Então eu vou pedir para o pastor fazer suas considerações finais, pastor. Eu agradeço mesmo, o Fábio, ao trabalho do Eliel com esses nossos adolescentes. Eu acho que tem coisa boa ainda para vir por aí. Eu acho que os adolescentes vão crescer pra caramba. Vamos ver, tem coisa boa pra caramba para acontecer aí. Deixa essa pandemia acabar. Aliás, hoje, gente, eu vou tentar a minha vacina, tá? Vou tentar ver se eu ainda chego lá e consigo me vacinar ainda hoje. Tá cheio, né? Mas vou tentar. Vamos ver. Acabando essa pandemia, a gente tem muito trabalho para fazer. Eu vou postar no grupo da igreja uma palestra, Ideologia de Gênero, Teoria e Realidade, Aloysio Dantas. Assistam lá. Lógico que essa palestra é mais voltada para adultos, não é tanto voltada para adolescentes, mas se os adolescentes quiserem assistir, olha, é super qualidade, coisa de qualidade mesmo, cara, um professor, maravilhoso esse professor, assistam lá. Então vou colocar lá, tá bom, gente? Vocês de casa, assistam essa palestra, é um pouco longa, 2 horazinhas de palestra, mas, olha, muito legal sobre ideologia de gênero, você vai compreender um pouco disso que eu falei aqui, dentro da ideia do que a questão da homossexualidade. Com muito carinho a gente trata isso, né? E Deus abençoe vocês, e quem sabe a gente faz outra aí, né? Sim, fica aí, né? Aberto essa possibilidade. Tem algum recado, pastor, para passar para aqueles que estão assistindo nesse momento? Não, de formação da igreja? Sim, da igreja. O Verenino não está aqui, então não sei de nada. Então tá certo. O Verenino então, sabe tudo. É o suporte, né? Então a palavra está com o pastor João, pode estar fazendo suas considerações finais e também orando para o nosso encerramento, tá? E desde já agradeço a todos mais uma vez. Um abraço, irmãos. Fica na paz. Só dizer que muito bom trabalhar esse tema, muito bom que os pais dos adolescentes tenham participado aqui dos comentários e da live. É legal ver, gente, que vocês estão preocupados com isso. A gente não espera nada diferente dos pais dos adolescentes. A gente sabe que vocês são bênçãos, que vocês querem o melhor para os seus filhos. A gente sabe disso e que os filhos também querem o melhor para eles e para vocês. Então é isso, gente. Toda família é harmonia. E dizer para vocês assim, nós temos conversado, eu, pastor Eli, sobre essa preocupação dos pais, né, de fazer o melhor. E futuramente a gente talvez consiga bolar alguma estratégia, alguma ideia de nós estarmos nos reunindo com os pais mesmo, não com os adolescentes, mas com os pais, para falar sobre isso, sobre formação, e só a gente assim, sabe, sem live, sem falar com outros, a gente, para a gente poder ser sincero, se abrir, falar a verdade e talvez tentar ajudar de alguma forma, porque nosso interesse é isso. Mas falando para os pais, uma coisa que eu sempre falei, precisando de algum apoio com o seu filho, e aí querendo conversar, desabafar, eu imagino que, eu não sou pai de adolescente, mas eu imagino que para o pai e mãe de um adolescente é difícil, como para vocês também gente. Para os pais também porque não tem manual de instruções, não tem assim, sabe, calma aí, deixa eu consultar aqui na página 32, para ver o que eu faço quando meu filho falar isso, calma aí, não tem isso, é difícil. Então assim, querendo conversar com o pastor Eli, conversar comigo, mais com o pastor Eli, mas querendo conversar com brincadeira. Não, nem tanto, com o pastor João também, porque ele trabalhou com adolescente muito tempo, gente, então a experiência, embora ele não tenha filho adolescente, mas a experiência de trabalhar com adolescente foi muito grande, então isso é muito importante. Foi legal. Talvez até mais do que a minha, porque eu só tive um adolescente só, e é o Gustavo, né? E o Gustavo é muito tranquilão, né? Então poucos embates eu tive. Eu cheguei nos 700 simultâneos em 2017. Aí. 2017. Não, então, veja bem. Meu Deus. De verdade, muito bom. De verdade, papai e mamãe querendo conversar com a gente, desabafar, sabe, trocar uma ideia. Não temos uma receita de bolo para você, para te passar, mas querendo conversar, a gente está à disposição. A gente sabe que é difícil e a gente está aqui para ajudar no que a gente puder, né? Claro, crescendo juntos, ouvindo vocês, não é para impor nada, não é para
te cercear ou te criar limites. A ideia do pastor aqui, dos pastores da equipe pastoral dessa igreja não é essa, mas é que todos possamos crescer juntos, tá bom? Vamos orar, né? Que senão eu vou falar aqui até de noite. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças nessa manhã, nesse final de manhã, por esse tema tão importante, Senhor, que foi tratado aqui, da educação dos filhos, Senhor amado, na adolescência. Entendemos ser muito importante, entendemos que todos nós podemos crescer nisso, Senhor amado, e o nosso intuito é verdadeiramente fazermos o melhor para criarmos, Senhor amado, uma geração de adolescentes que te buscam, que vivem a tua verdade e fazem o melhor, ó Pai amado, para o teu reino. Eu peço que o Senhor possa nos capacitar, a todos nós, para que possamos ser esses educadores, ó Pai amado, e assim apresentarmos Jesus Cristo a esses meninos e meninas, para que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento. Nos conduz, Pai, conforme a Tua vontade, nos dá um dia na Tua presença, se for a Tua vontade, que possamos voltar logo mais para te adorar, te buscar, ouvirmos a Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Deus Paz, meus abençoe. amados. A paz, amados. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.